Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Você que está sintonizado com esta programação, eu creio que Deus vai falar contigo. Eu trago hoje uma palavra abençoada. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Hoje nós vamos trazer uma palavra com respaldo bíblico. Nós vamos falar aqui sobre os acontecimentos dos últimos dias, os acontecimentos do fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. A gente sempre começa o programa com o momento da oração, para dar início ao programa, Agradecer aqui os anunciantes, patrocinadores, amigos, parceiros que anunciam comigo aqui no programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos para o momento da oração, para dar abertura ao programa. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Pai, coloca aqui esta programação, abençoa aqui, Pai, a minha vida, tudo que eu for ministrar, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, para que eu possa ministrar perante a Tua presença, Senhor, para que eu possa ministrar perante o Teu altar, Pai. Me dê entendimento, me dê humildade, me dê simplicidade, me dê humildade de espírito. Tira de mim, Pai, toda soberba, tira de mim, Pai, toda prepotência, tira de mim toda arrogância, me dê humildade, me dê simplicidade, para que eu possa ministrar perante o Teu povo, perante a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti. Onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam, há um lugar onde eu ouço Teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam, há um lugar onde os seus medos não te dominam, há um lugar que quando se perde é que se ganha, esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus.
Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus. Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra abençoada da parte de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a volta de Jesus. Essa palavra se encontra, é uma palavra muito conhecida no meio do povo de Deus, uma palavra muito lida pelo meio do povo de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, o sermão profético, o princípio das dores. Mateus capítulo 24, a gente sabe que falar da volta de Jesus é falar da coisa muito linda, é falar de algo glorioso. Falar da volta de Jesus é falar do maior acontecimento que vai acontecer em toda a terra. Vai ser, é algo que todo mundo espera, é algo que todo mundo almeja, que é a volta de Jesus. Nós sabemos que o mundo hoje, o mundo não está fácil, muita maldade, muita violência, muita desigualdade social, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas com suas dificuldades, com as suas doenças, com seus traumas, muitas pessoas se autodestruindo, porque nós estamos vivendo o princípio das dores, como diz aqui em Mateus capítulo 24. Olha o que ele diz no versículo 24 de Mateus, o sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegou-lhe os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: acatelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis rumores de guerras, e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trar-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Meu irmão, minha irmã, aqui nós vamos trazer um pouco, dentro desta palavra, o resumo do que nós estamos vivendo hoje em dia. Tem muitas pessoas desapercebidas, tem muitas pessoas achando que a volta de Jesus é um conto de fada, achando que a volta de Jesus é algo que o homem criou, é algo que o homem inventou, mas isso aqui é a palavra de Deus. É uma profecia que Jesus liberou há milhões e milhões de anos atrás, a qual ele disse que nos últimos dias, algo ia acontecer. E nós estamos exatamente vivendo. Quando ele diz, no versículo 5, portanto, ele diz, surgirão falsos profetas. Hoje nós sabemos que existem os verdadeiros profetas, como existem os falsos profetas. Ele diz aqui no versículo 6, e ouvireis rumores de guerras. O que nós estamos vendo hoje? Você lê o jornal, você lê a internet, países em guerra um com o outro, você vê aí vários países
em guerra um com o outro, um querendo destruir a cidade do outro, um país querendo entrar, tomar conta do sistema do outro. Isso tudo é rumores de guerras. Nós já estamos vendo aí. Tem país aí que já está vai fazer 3 anos em guerra um com o outro e não consegue trazer a paz. É rumores de guerras. Aqui no versículo 7, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. E nós estamos vendo aí país se levantando contra outro. Você vê aí um país levantando contra outro, contra a economia do outro. Nós estamos vendo aí países se levantando um contra o outro. Isso tudo está escrito, é a profecia de Jesus que está se cumprindo. Ele disse que haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Quantos lugares aí com pestilência, com doenças, pessoas passando fome, pessoas passando necessidade. Nós estamos vendo isso aí. Isso tudo é profecia se cumprindo. Ele diz que nações se levantam contra nações. Nós estamos vendo aí quantos países se levantando contra o outro. É a palavra de Deus se cumprindo. Aí ele diz aqui no versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes, haverá terremotos em vários lugares. Quantos países aí estão tendo terremotos, né? Vários países aí que nós vemos aí terremotos. Isso tudo é a palavra de Deus se cumprindo. Aí no versículo 8 ele diz, mas todas essas coisas são princípios de dores. Nós estamos vivendo o princípio das dores. A humanidade geme, a humanidade sofre, angustiada, porque nós estamos vivendo uma decadência em todos os setores. Nós estamos vivendo uma decadência mundial em todas as áreas. A humanidade está entrando no colapso, infelizmente. Por quê? A humanidade não está observando o que está escrito aqui. A palavra de Deus diz que os sábios entenderão, mas os loucos tomarão sobre si confusão. A palavra de Deus está se cumprindo como o jornal de ontem que a gente vai abrir. A palavra de Deus, ela está se cumprindo a cada momento, a cada dia, a cada hora, a cada mês, a cada ano. O homem que não quer ouvir, o homem que não quer entender. Mas ele diz que os sábios entenderão, mas os loucos tomarão sobre si confusão. A Bíblia, ela é tão clara, ela é tão verdadeira como o jornal que nós vamos ler amanhã. O homem às vezes ele não quer aceitar, o homem às vezes não quer compreender, mas a cada dia que passa, a palavra de Deus está se cumprindo e vai se cumprir até o momento certo, a qual Deus predestinou para acontecer. Aí no versículo 9, e vão de entregar para seres atormentado, matar-vos e sereis odiados, toda a gente por causa do meu nome. Você vê que tem país aí que mata a pessoa que confessa Jesus Cristo. Tem país aí que tira a vida da pessoa se ela confessar a palavra de Deus e confessar que aceita Jesus. Ela é destruída, ela é ceifada, ela é morta, ela é ceifada, decapitada, porque ela crê em Jesus e confessa Jesus como Salvador. São países que não aceitam a palavra de Deus, não aceitam Jesus. Por isso que ele diz aqui, ó, então vos de entregar para seres atormentados e matar-vos e sereis odiados por todas as gente por causa do meu nome. Por você confessar Jesus, tem pessoas que nos odeiam. Aí aqui no versículo 10 ele diz, nesse tempo muitos serão escandalizados, traça-se uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Você vê que tem pessoas que estão se aborrecendo um com o outro por causa do evangelho, por causa da palavra. Às vezes uma igreja se levanta contra a outra, um irmão se levanta contra o outro. É traição, às vezes um trai o outro, comete atos ilícitos, porque a palavra de Deus diz que nesse tempo haverá esses acontecimentos nos fins dos tempos, que é o princípio das dores. E aqui no versículo 11, ele diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje nós vemos de tudo. Existe tudo quanto é tipo de igreja, existe tudo quanto é tipo de doutrina, existe tudo quanto é tipo de pastor, tudo quanto é tipo de evangelista, existe tudo quanto é tipo de denominação, mas Deus, ele vai botar a prova. Deus vai trazer a prova para todos. Deus, ele vai botar no moinho. Deus, ele vai dividir o joio do trigo. Ele vai botar o que é verdadeiro e o que é falso. A palavra de Deus diz que vai haver o tempo da colheita. E ali ele vai separar o que presta
e o que não presta, o que está podre e o que está estragado, e o que está limpo e o que não está limpo, o que é puro e o que não é impuro. Porque vai haver o tempo da colheita e o próprio Deus vai fazer essa colheita. Ele vai botar à prova o que serve a Ele e o que não serve, o que ama a Ele e o que não ama, aquele que prega a verdade e aquele que prega a mentira, aquele que prega o reino de Deus e aquele que prega o reino do mundo, aquele que prega Cristo e aquele que prega as obras que não prestam. Deus vai botar à prova a todos. Até o justo Ele vai botar à prova. Até aqueles que pregam a palavra, Deus vai botar na prova. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. E aqui no versículo, ele diz, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muito. Aí no versículo 12, olha o que ele diz, e se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor já se esfriou. O amor já se esfriou, não vai esfriar, o amor já se esfriou. Você vê que hoje ninguém respeita mais ninguém, os valores tudo distorcido, família sendo destruída, marido não respeita a mulher, mulher não respeita mais marido, filho não respeita pai, os pais se separando, família sendo destruída, família sendo ceifada. As pessoas às vezes olham um para o outro, não estão nem aí. Se tiver alguém morrendo, não está nem aí. Não tem respeito mais aos idosos, não tem respeito mais às crianças. Uma depravação completamente, os valores tudo distorcido. O que é errado está certo, o que está certo está errado. Hoje o bonito é o errado. E a pessoa que gosta do que é certo é vista como ruim. Se hoje você for falar o que é certo, as pessoas veem você como ruim. Mas elas batem palma para aquilo que não presta. Elas batem palma para aquilo que não tem nenhum valor. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma decadência. Os valores distorcidos. Se nós formos botar hoje 40, 30 anos atrás, como que mudou? Como que as coisas mudou? Como que o sistema mudou? Antigamente, as pessoas tinham amor pelo próximo, tinham amor pela família. Hoje, quando você fala numa separação de um casal, todo mundo bate palma, todo mundo ri, todo mundo acha certo. Tem que largar mesmo, tem que se separar, ninguém dá conselho, ninguém senta, não faz isso, não destrói tua família, não destrói a tua casa, não destrói os teus filhos. Não, hoje está assim. Quando fala às vezes numa separação, larga mesmo, arruma outro homem, uma outra mulher. Os valores tudo distorcido, os princípios que Deus criou, tudo sendo abandonado. A própria palavra de Deus diz que por se multiplicar o mal, se multiplicar a maldade, o amor vai se esfriar, a maldade vai ser multiplicada. Você vê na internet todo dia, roubo, furto, crime, morte, degradação generalizada, corrupção. Isso tudo é o cumprimento da palavra. Por isso que ele diz aqui no versículo 11 e no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado e o engano, o amor de muitos se esfriará. Hoje, se você for parar para pensar, ninguém ama mais ninguém. Hoje o amor se esfriou de um jeito que quando você às vezes fala em amor, as pessoas até riem. São poucos que têm um amor, são poucos que querem liberar o amor. Hoje, se você for falar em sentimento, carinho, afeto, as pessoas chamam você de emocionado, de bobo, chamam você de fraco. Antigamente, há 20, 30 anos, quando você falava da palavra amor, as pessoas já estavam bonitas, as pessoas elogiavam. Hoje a palavra amor se tornou uma palavra no esquecimento. Hoje ninguém ama mais ninguém, está todo mundo buscando seus próprios interesses, os seus próprios valores, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. E com isso nós estamos vivendo essa degradação, essa falta de empatia, Ninguém está preocupado com ninguém, cada um correndo atrás dos seus objetivos, dos seus interesses. O apóstolo Paulo no livro de Romanos, tem um versículo no livro de Timóteo capítulo 3, ele fala: extrema corrupção nos últimos dias, sabem por isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos,
soberbos, orgulhosos, amantes dos seus desejos, amantes das suas vontades, não estão nem aí. Ele só quer para ele, ele só busca os seus interesses, não tem amor por ninguém. Ele só pensa nele, só quer para ele. Homens amantes de si mesmo, a qual nós estamos vivendo. Ninguém pensa em ninguém, cada um querendo encher os seus bolsos, cada um buscando os seus próprios desejos, não estão nem aí, sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores incontinentes. Nós estamos vivendo esse tempo. O amor se esfriou de um jeito que ninguém ama mais ninguém, ninguém tem empatia por ninguém. Até dentro da própria igreja, o amor tem se esfriado. Até dentro da casa de Deus, não está tendo mais amor um ao outro. São poucos que olham com amor, com empatia. Não estou aqui querendo generalizar. Tudo bem, eu acredito que existe a igreja primitiva ainda, que libera o verdadeiro amor, a empatia, o carinho. Mas se você for botar dentro de um contexto, muitas vezes, muitas igrejas, muitos lugares, você não vê mais amor, você não vê mais empatia. Tudo é interesse financeiro, tudo é interesse em busca de algo para ter resultado. Não estão preocupados com as almas, não estão preocupados com as vidas que estão se perdendo. Estão em busca de lucro, obter ganhos. E com isso as vidas estão se perdendo e saindo da presença de Deus. Por isso que ele diz aqui, isso é Bíblia, meu irmão. É a palavra de Deus, não é eu aqui que estou trazendo um argumento, estou trazendo um contexto meu, ou eu estou querendo trazer um discurso. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. Mateus capítulo 12. E por se multiplicar a iniquidade, é o que nós estamos vivendo, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará, e nós estamos vivendo esse tempo, o tempo a qual o amor já tem se esfriado. Ele não vai se esfriar, ele já se esfriou. Aí ele diz aqui no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, então virá o fim. Primeiro o evangelho tem que ser pregado. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui com esse programa, ministrando, falando da volta de Jesus, para que quando esta palavra se cumprir, está escrito aqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, então virá o fim. Primeiro, o evangelho tem que ser pregado a todas as nações e povos. Aqui, através desse programa, eu consigo alcançar lares, famílias, através da internet, através do YouTube. Milhões e milhões de pessoas conseguem ver esta palavra, ouvir esta palavra, porque a palavra de Deus diz que este evangelho será pregado em testemunha a todas as nações e povos, então virá o fim. O que é o fim? O cumprimento de toda a palavra de Deus. Nós sabemos que muita coisa está para acontecer ainda, mas a palavra de Deus está se cumprindo a cada momento. Aqui, quando ele diz, os discípulos perguntou para Jesus, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele disse, Jesus respondeu, acatelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, que nós possamos nos alicerçar dentro da palavra de Deus, que nós possamos meditar dentro da palavra de Deus, para não sermos enganados por falso discurso, por falta de doutrina, por falsos mandamentos, porque aqui está toda a lei, aqui está toda a verdade. A única palavra que não mente é a própria palavra de Deus. É a única coisa que está escrito, que é verdadeiro e puro, é a palavra de Deus. Jesus disse que o meu povo perece por não conhecer a minha palavra e as minhas escrituras. Então aqui, através dessa palavra, Jesus, ele nos chama para uma tão grande salvação. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E a Bíblia fala que logo depois do princípio das dores, vem a grande tribulação. A qualquer hora dessa eu vou ministrar sobre essa palavra. Logo depois do princípio das dores, vem a grande tribulação, que é toda a humanidade vai passar por esse processo. Mas nós temos que estar avivado dentro da palavra de Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus enquanto é tempo. Não há mais tempo de brincarmos de sermos evangélicos. Não há mais tempo de brincarmos de sermos cristãos. Não há mais tempo de ficarmos com mimimice. Há um tempo de buscarmos a presença de Deus. Nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos o que está por vir.
Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas que nós possamos estar preparados para a vinda do Senhor, que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus, porque Jesus está à porta. A qualquer momento a trombeta há de soar, a qualquer momento a palavra de Deus vai se cumprir. E como que você está na presença de Deus? Como está a tua casa na presença de Deus? Como está teus filhos na presença de Deus? Como está a tua casa, tua parentela na presença de Deus? O mundo é sedutor, o mundo ele seduz, o mundo ele envolve, o mundo ele é atraente, o mundo ele traz o vício da bebida, o vício da droga, o vício da prostituição, o vício da pornografia, o vício do sexo. Tudo aquilo que tira a gente da presença de Deus, nos cega, nos envolve e nos afasta daquilo que Deus nos chamou, que é a salvação da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Tem muitas pessoas achando que o que está escrito aqui é brincadeira, mas não é. Isso aqui é a palavra de Deus. Jesus disse: passará céu, passará terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E não vai passar. Tudo que está escrito aqui, aqui no versículo 5 ele diz: haverá rumores de guerra. Nós estamos vendo rumores de guerra aí em todos os lugares. Ele diz que o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vendo que o amor já se esfriou. Ele diz que vão se levantar um contra o outro. Nós estamos vendo aí que um se levantando contra o outro. País se levantando contra o outro. Ele diz que este evangelho do reino será pregado. Nós estamos vendo aí que o evangelho está sendo pregado de tudo quanto é maneira, através da televisão, através da internet. Você vai hoje na internet, você vai na televisão, você vê programa de evangelismo, como esse aqui, como outros que tem, como aqui tem outros programas de evangelismo, sem ser o meu, tem outros pastores, outros líderes que tem programa de evangelismo aqui, que prega a palavra de Deus, tem outros canais que pregam a palavra de Deus, outros, entendeu? Vários setores, a internet, televisão. Deus está proclamando o reino dele. Deus está proclamando a volta dele. Só que muitos estão brincando de ser crente. Não vai adiantar correr, não vai adiantar entrar em desespero, porque a palavra de Deus diz que a volta do Senhor será como um abrir e fechar de olhos. Será como o soar da trombeta. A trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Meu irmão, isso aqui é coisa séria. Isso aqui não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. Tem muita gente brincando com o evangelho. Tem muita gente fazendo chacota com a palavra de Deus. Vivemos aí há 5 anos a pandemia. Vimos como que foi difícil. Quantas pessoas ficaram numa situação difícil. Mas mesmo assim a pandemia veio, mostrou que nós não somos nada. Milhões e milhões de pessoas morreram na pandemia. Mesmo assim, o ser humano continua do mesmo jeito, com coração duro, coração de pedra, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer aceitar Jesus, não quer se converter dos seus maus caminhos, não quer ouvir a voz de Deus. E, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que a palavra está se cumprindo. E quando Jesus vier, não vai adiantar gritar, não vai adiantar entrar em desespero, não vai adiantar nada. Só tem uma forma: aceitar Jesus enquanto é tempo, se converter enquanto é tempo e se redimir diante dele enquanto é tempo. Porque ele diz que a volta dele será como um abrir e fechar de olhos. A trombeta soará e Jesus vai levar a tua igreja para o reino dele. Então, meu irmão, que você possa meditar sobre esta palavra. Nós estamos vivendo, meu irmão, um tempo de apostasia. As pessoas não querem mais ouvir a palavra. As pessoas querem ir atrás de costume, atrás de movimento. Ninguém quer ouvir a verdade. Quando você prega a palavra de Deus, ninguém quer ouvir. As pessoas querem ouvir fábulas. As pessoas querem ouvir coisas fáceis, mordomia, chave de carro, chave de apartamento, chave de fazenda. As pessoas não querem ouvir o evangelho de salvação. As pessoas querem ouvir um evangelho de zona de conforto, um evangelho de tapinha nas costas, um evangelho de facilidade,
Um evangelho que não tem correção, um evangelho que não tem arrependimento, não tem conversão, não tem mudança de vida. A pessoa quer viver um evangelho na bebida, nas drogas, na prostituição, na pornografia. Um evangelho fácil. Eu vivo um evangelho do meu jeito. Deus tem que me aceitar do jeito que eu quero. Se Deus não quiser, eu vivo do meu jeito. Eu vou viver da minha forma, de uma forma eloquente, na bagunça, na zoeira, na noitada, na bebedeira. Só que vai haver o tempo em que Deus vai cobrar, vai haver o tempo que Deus vai chamar, vai haver o tempo que Deus vai trazer a juízo tudo o que está escrito. A palavra de Deus diz que todos nós vamos prestar conta com Deus. Até eu que estou aqui pregando a palavra, até eu que estou ministrando, eu vou prestar conta com Deus. Eu vou prestar conta por cada palavra que eu estou falando aqui. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te chama hoje. Deus requer a tua aliança com Ele hoje. Deus está te chamando hoje para ser salva. Você, tua casa e tua família. Nós não sabemos o dia do amanhã. Hoje nós estamos vivos aqui, nós não sabemos amanhã. O dia do amanhã pertence ao Senhor. A nossa vida é como um vapor. Amanhecemos hoje, morremos outro dia. Nós não somos donos nem de nós mesmos. Nós vemos aí, a pessoa está viva, do nada morre. Pronto, acabou. Acabou. Mas nós temos que buscar em Deus a nossa salvação. Para que quando nós descermos à sepultura, nós possamos ter direito à vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa meditar nesta palavra. Mateus capítulo 24, o sermão profético, o princípio das dores. Nós estamos vivendo isso, o amor se esfriando, a maldade sendo multiplicada, a violência, a desigualdade social, corrupção generalizada, os valores distorcidos. Ninguém quer saber mais de ajudar ninguém, cada um buscando seus desejos, as suas vontades. A ganância, o amor ao dinheiro, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu quero. Ninguém vai levar nada, ninguém é dono de nada. Você pode ter fazenda, você pode ter carro, você pode ter mansão, você pode ter milhões. No final ninguém leva nada. Nem a roupa do corpo a gente leva para a sepultura quando a gente morre. Vai depender de um parente, de um filho, da esposa, da mãe, de um pai, de um amigo, para vestir uma roupa para você ter um enterro digno. E pedir a Deus que ainda você tenha um plano de saúde para você ser enterrado ainda com um caixão digno. Ninguém leva nada, ninguém é dono de nada. Nós não somos donos nem de nós mesmos. Só que nós estamos vivendo um tempo do consumismo, da avareza, da ganância. Quanto mais tem, mais quer. Acumulando riqueza, acumulando fortuna. Você pode ter tudo nessa vida, não que você ter as coisas não é bom, você pode ter, mas não bota isso como fundamento, porque no final a gente morre, não levamos nada. Nós vemos aí toda hora, um morre ali, outro morre aqui, ninguém leva nada. A tua empresa vai ficar, o teu carro vai ficar, tua mulher vai ficar, seus filhos vai ficar, tua casa vai ficar, teu cachorro vai ficar, seus boi vai ficar. A tua fazenda vai, teu dinheiro no banco que você tem juntou vai ficar. Você só vai levar a roupa do corpo. Mesmo assim, se tiver alguém para vestir em você, se nem a roupa do corpo você leva. E se você tiver um plano de saúde, um plano funeral, ainda você vai ser enterrado num caixãozinho, mais ou menos. Porque no final, todos nós vamos para o mesmo lugar. Sendo pobre, sendo rico, sendo bilionário, ninguém leva nada. Todos nós voltamos nu e voltamos nu do mesmo jeito. O pó volta à terra como era e o espírito volta para Deus que o deu. Então, meu irmão, que você possa meditar sobre esta palavra, sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. E que você possa estar preparado para que quando Ele vier, você possa estar na presença dEle. O programa se findou, falta poucos minutos para o programa acabar. Que Deus venha falar no teu e no meu coração da melhor maneira possível. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, a sua palavra foi ministrada, Senhor. Fala no coração desta mulher, fala no coração desse jovem, fala no coração dessa mulher, desse jovem, desse Senhor, que aonde chegar esta palavra, Pai, que vidas possam ser libertas, que vidas possam ser alcançadas, que demônios sejam expelidos e que as pessoas possam aceitar o Senhor como o único Salvador, para que naquele grande dia, ao soar da trombeta,
as pessoas possam ser salvas mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui agradecendo aos meus anunciantes, meus patrocinadores, abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.